continuando aqui, mais alguma pergunta? Bem, gente, então, as portas digitais, elas têm algumas características nessas portas digitais. Uma delas é a seguinte: a porta 0 e a porta 1 são as portas de comunicação serial, tá certo? Então são portas que nós usamos para fazer RX-TX. Você liga o RX de um computador no TX dela e o vice-versa, o RX dela no TX do computador e pronto. Por exemplo, para que serve a porta 0 e 1? Quem tem um GPS Garmin em casa, o Garmin, você pega o Garmin, pega o cabo do Garmin, faz uma solda no DB9 e puxa 2 fios do Garmin e você pode, assim, eu fiz esse hack em 10 minutos, foi o mais rápido de todos. Você liga o Garmin em 10 minutos no Arduino e começa a ler os dados do Garmin. E hoje em dia, aqueles Garmins velhos, aqueles GPS velhos, você encontra aí por R$100. Então tem gente que fala, pô, mas GPS pro Arduino custa $200, o circuito integrado. Pega um Garmin e manda ver. Então qualquer coisa serial pode ser ligada no Arduino. Ele vem por padrão com uma serial. Só que as outras portas digitais, eu tenho 3 coisas de comunicação serial que eu preciso ligar. Você vai precisar de 6 fios, 3 RX, 3 TX. Você pode usar as outras portas e designar isso via software para que elas façam comunicação serial também, certo? O que mais? A porta 2, a porta 5, são portas que nós podemos ligar componentes de interrupção. São componentes que, se chegar um dado lá e fizer um rising ou falling do bit, ou seja, se ele mudar de 0 para 1 ou mudar de 1 para 0, o Arduino vai parar o que ele está fazendo para atender aquele cara. É o mais real time possível. Que exemplo você pode usar para usar uma interrupção do Arduino? Você está fazendo um pedágio sem parar, aquela catraca. Você não pode correr o risco, nem se dar o luxo de falar, espera ele tomar mais um dado aqui e tal. Meu, o carro passou ali no sensor, você tem que interromper o hardware e falar, levanta essa catraca, pelo amor de Deus, senão o carro vai bater. Então a gente usa a interrupção do Arduino, interrupção em eletrônica, para esse tipo de coisa, certo? Para realmente interromper o hardware e falar, faz isso para mim com total prioridade. E ele tem um temporizador aí de tempo real para executar essas interrupções, então é bem bacana isso. Bom, nas outras portas, vocês estão vendo algumas das portas que são portas que estão demarcadas como portas PWM. PWM significa Pulse with Modularization. São portas digitais. Elas são assim travestidas de analógica, vamos dizer assim. O que seria isso? São portas digitais que nós lemos e mandamos nela de 0 a 255. Elas podem trabalhar com 0 e 1 normalmente. Só que se você tratar ela como uma porta analógica, você vai conseguir fazer o pulso com modularidade, com modularização. E para que serve isso? Para você, por exemplo, comandar um motor. O motor que você comanda sem PWM, ele só comanda numa velocidade. Tá certo? Então o motor que é sem PWM é só numa velocidade. O motor com PWM, você conseguiria controlar o tanto de corrente que vai passar por ali para o motor. Certo? Então o PWM é importantíssimo para a robótica. E nós temos aqui o que? 5, 6 PWMs, né? 6. São 6 PWMs. O que acontece? Se você tem um LED normal, 0 e 1, você ligar e desligar o LED. Se você tem um LED ligado na PWM, você controla a intensidade do brilho do LED. Então é para isso que serve a PWM. Certo? Então a gente pode resumir que o Arduino tem portas analógicas que podem funcionar como digitais. Se te faltar porta digital, manda ver, usa analógica como digital, só o oposto não dá. Você tem as portas digitais que atuam como PWM, que também podem funcionar como portas digitais, e o oposto também não dá. E tem as portas PWM, tá certo? Então com isso é suficiente para que vocês criem algo que comande o motor com a velocidade do motor. Com o Arduino puro, você poderia controlar o motor, aumentar e diminuir a velocidade do motor. O que você não faria com o Arduino puro, sem um circuito adicional? A reversão do motor.
desses motorzinhos DC, por exemplo, se você, ele não tem polaridade. Se você liga positivo em um, negativo no outro, ele gira para um lado. Se você inverte, ele gira para o outro. Então você poderia pegar dois transistores e fazer essa inversão com transistor. Colocar diodo entre os transistores e vai te dar um trabalho. A tua protoboard vai começar a ser consumida por isso. Então é melhor você ir lá e comprar. Se você está precisando fazer isso, compra uma ponte H. A ponte H é o componente, é o circuito eletrônico que permite que você controle motores com PWM e comande o motor para frente e para trás. Tá certo? A ponte H que nós costumamos usar é uma ponte H chamada L293. Pode ser tanto a L293D quanto a L293E. Qual que é a diferença entre elas? Uma delas consegue pegar, consegue ler quanto corrente está passando pelo circuito. Às vezes um motor trava, o robô trava, a perna do robô assim engancha alguma coisa e ele fica lá e começa a subir, aumentar a corrente. No 293E você pode observar que a corrente subiu demais e falar para o robô: meu, reage, desliga isso aí, senão vamos queimar o motor. Isso é chamado de driver chopper. Driver chopper é essa coisa que interrompe a corrente e são circuitos integrados que permitem, a gente é portuguesa, né, o negócio permite chopar o motor, parece que é dar chope pro motor, mas não é, né? É realmente interromper para que ele não queime caso aconteça isso. Eu estava conversando com o pessoal ali vocês viram os brinquedinhos de aeromodelo e tal? Meu, eu vi um carrinho que é uma coisa assustadoramente rápida, né? Com aqueles motores brushless. Carrinho eletrônico chega a 150 por hora, os caras têm uma versão. O motor chega a dar 4.000 RPMs, cara. 4.000 RPMs. Então aí a gente está falando de um outro nível de eletrônica, né? Para controlar coisas que devem ter um consumo de corrente, né? E ali não pode ter erro, porque ali você tem que ter um erro. Você queimar um motor desse, o prejuízo é grande, né? Um motor desse 4.000 RPMs aí chega a custar 400 pilas, 300 pilas, né? Bem, gente, então é isso que é o começo aí. O restante dos componentes que vocês estão vendo são todos componentes de infraestrutura básica mesmo, resistores, capacitores, e tem um diodo, se eu não me engano, só um diodo aqui, para se você ligar. Para que serve o diodinho que tem aí do lado da fonte de entrada aí do Arduino, ó? Bem aqui, ó, esse diodo aqui. Se vocês ligarem o positivo no negativo e vice-versa e ligar uma fonte nele lá, não dá problema, você não queima o Arduino, tá? É difícil queimar um Arduino. Eu já consegui a proeza quando eu estava montando uma tomada 110 e aí eu vacilei com a tomada 110 perto do negócio assim, o fio descascado, ligado na tomada, não vi que estava ligado na tomada. Na hora que eu peguei o fio, eu esbarrei bem aqui no metal aqui. Deu uma explosão na minha oficina. Pau! Aí foi a primeira versão desse cara que eu queimei dessa forma ridícula. Bom, o programa. O Arduino tem um grande carisma na programação, ou seja, apesar de ser linguagem C, da gente falar em linguagem C, é teoricamente fácil de programar o Arduino, tá certo? Eu vou pegar aqui agora alguns jumpers, porque uma coisa que eu não expliquei para vocês é o seguinte: essa placa que nós fizemos, como eu falei, essa parte aqui toda é a parte original do Arduino. Essa borda toda aqui que vocês estão vendo ao redor é a borda que nós colocamos a mais no Arduino, não tem no projeto original do Arduino. Tá, vocês estão vendo aqui o Beezer, que é para tocar alto-falantezinho, bip, né? Um bipzinho, um botãozinho, 9 LEDs. Vocês estão vendo aqui 2 entradas para servomotor, 4 transistores. Nesses transistores vocês podem ligar motor, podem ligar relés e tal. Aqui nós temos 2 entradas para potenciômetro já prontas e tem um sensor de luz LDR. Então, com isso, você, para quem está aprendendo eletrônica, para quem está aprendendo robótica, para quem está aprendendo programação, já pega uma placa que, eu quero fazer um LED piscar, né? A primeira coisa que a gente faz com o microcontrolador, Hello World da eletrônica, é fazer o LED piscar. Você já tem que usar um resistor, porque o LED, ele puxa o que vier de corrente até queimar. Então você tem que já restringir a corrente ali pro